Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a mais um vídeo, mais um estudo. Qual o maior pecado ou qual o maior erro cometido pela Igreja Congregação Cristã? Vamos ver nesse vídeo aqui a verdade sobre o pecado imperdoável, se é bíblico condenar alguém como não tendo mais perdão. Seria este o maior pecado cometido, o maior erro cometido pela CCB? Assista ao vídeo para chegar à conclusão. Heresia é qualquer ensino que não tenha fundamento bíblico. Existe a heresia de perdição. Heresia é qualquer ensino que não tenha fundamento bíblico. Existe a heresia que não influi em nada quanto à salvação da pessoa. E existe a heresia de perdição que pode levar a pessoa à perda da salvação. Veja aí, 2 Pedro 2, verso 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então, heresia de perdição são aquelas que podem tirar a salvação desta pessoa. E uma delas é negar Cristo, como Pedro falou aqui. E algumas religiões dos nossos dias negam a divindade de Cristo, como testemunhas de Jeová, Espiritismo, que o Espiritismo rejeita a Bíblia. Então eles praticam heresias de perdição que podem tirar a salvação de uma pessoa. A CCB tem algumas heresias que não são de perdição, como o véu, o ósculo, a saudação com a paz de Deus, a fórmula batismal, que batismo para ser válido tem que ser da forma que eles falem. Então são heresias que não são de perdição, em nada influi quanto à salvação. Você fazendo isso ou não vai salvar e nem condenar ninguém que não faça. São ensinos exclusivos, mas fazendo isso ou não, nada influi quanto à salvação de ninguém. Mas então, qual é o maior erro doutrinário da CCB? Qual é o ensino mais condenável desta religião? É o pecado para a morte, onde muitas pessoas tiraram a própria vida, outras entraram em depressão, alcoolismo, e são relatos reais que muitos me contaram por aqui, que aconteceram com seus parentes e até mesmo com elas próprias, que me contaram aqui. E ao longo de mais de 30 anos que eu conheço religião, eu já ouvi vários relatos, desde muitos anos, de suicídio, depressão, alcoolismo, transtorno mental, de pessoas que foram condenadas como não tendo mais perdão. Uma mulher me disse recentemente aqui no canal que a irmã dela está com transtorno mental, porque cometeu um certo tipo de pecado e eles julgam isso como sem perdão. Ao invés de curar o soldado ferido, acabam de matar. O pastor deixou as 99 ovelhas no aprisco e foi atrás daquela única que se perdeu. E alguns acabam de matar a ovelha perdida. Ao invés de curá-la e trazê-la de volta, eles acabam de matar. E vão dar conta por cada uma dessas que eles mataram. Não ficarão impunes. Outra mulher me contou aqui no canal que ela tem um parente, um rapaz que se batizou na CCB. Daí ele arrumou uma namorada e teve relação com ela. E a mãe do rapaz contou para o ancião. E o ancião disse para o rapaz que nem precisava mais de ir na igreja, porque estava condenado. Uma pessoa que disse que ouvi foi no canal, não foi direto para mim, que uma mulher
cometeu adultério, eles falam que adultério e fornicação é pecado sem perdão. A mulher cometeu adultério e eles a condenaram. E ela ficou 13 anos alcoólatra, até que ela tirou a própria vida. E eles iam buscar a palavra, e a palavra dizia que Deus ia fazer uma obra, mas não fez. O resultado foi sair. Então o ancião que a condenou vai responder diante de Deus pela alma dela. Não vai ficar impune. Eu trabalhei com um homem certa vez, e ele disse que tinha um rapaz que trabalhou lá. Esse rapaz era da CCB. E esse rapaz deu um soco na cara de outra pessoa no trabalho, e foram e contaram para o ancião. E o ancião o condenou. Daí ele deixou o cabelo crescer e passou a fumar porque estava condenado mesmo. Alguns dá para recuperar. Eu consegui convencer algumas pessoas aqui no canal que tem perdão sim, né? Agora outras, não sei. Tudo isso parte de erro de interpretação acerca do pecado para a morte e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu não vou explicar de forma detalhada, porque esse não é o assunto do vídeo e tomaria muito tempo. Mas eu vou resumir. Como se resume blasfêmia contra o Espírito Santo e pecado para a morte? Rejeição contínua e deliberada das obras do Espírito Santo sem nunca se arrepender. É morrer nessa situação. É a rejeição contínua. Não existe nenhum pecado específico considerado sem perdão. Quando você fala que Deus perdoa todo tipo de pecado, com certeza alguém escreve nos comentários: menos blasfêmia contra o Espírito Santo. Daí você pergunta para a pessoa: qual é o pecado que se caracteriza blasfêmia contra o Espírito Santo? E a pessoa não responde. Então é a rejeição contínua, como foi no caso dos fariseus de Mateus capítulo 12. Mas veja bem, os fariseus conheciam Jesus desde o início do seu ministério, eles viram seus milagres. Jesus curava cegos, mudos, acamados, leprosos. Jesus ressuscitou Lázaro e os fariseus quiseram matá-lo de inveja. E Jesus sabia que eles nunca iriam se arrepender. Por isso, decretou eles como condenados. Jesus expulsou um demônio e eles disseram que Jesus expulsava pelo poder do diabo. Mas Jesus conhecia o coração deles. Nem sempre duvidar de tudo que vemos não é blasfêmia, porque a Bíblia manda para a prova tudo que você vê. Aquilo foi contra o próprio Jesus em pessoa. Ele hoje não está mais aqui. Não existe nenhum pecado específico considerado sem perdão. Alguns de lá dizem que é adultério e fornicação. Mas me prove na Bíblia Deus negando o perdão para alguém que cometeu um desses pecados. Deus perdoou o adultério de Davi. Tinha um rapaz na igreja de Corinto que estava tendo relação com a sua madrasta. 1 Coríntios 5, do 1 até o 5. Então, Paulo o entregou a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito fosse salvo no dia do Senhor. Paulo o entregou para que ele sofresse na mão do diabo, para que pelo sofrimento ele se arrependesse e fosse salvo. A Bíblia nunca citou Deus negando o perdão para uma pessoa. Em Hebreus capítulo 6, verso 4 em diante, e Hebreus 10, verso 26, confunde a mente de muita gente, fora do contexto e sem conhecer a história. Hebreus 10, 26 diz assim: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Para quem isso foi escrito? O livro de Hebreus foi escrito para judeus que estavam sendo pressionados a voltar ao judaísmo e abandonar o cristianismo. E o judaísmo nega a Cristo, nega que ele era o Cristo. O escritor os advertiu que se eles voltassem ao judaísmo e negassem o cristianismo, perderiam a salvação. Pois agora que Cristo ressuscitou,
não existe mais sacrifício pelos pecados, pois os sacrifícios de animais do Velho Testamento apontavam para Cristo como o sacrifício perfeito. Agora não é mais necessário. Abandonar o cristianismo e negar a Cristo implica em perda da salvação. O sacrifício de animais não removia pecado, mas apontava para Cristo como sacrifício perfeito, e eles tinham que crer nisso. Cristo foi o sacrifício perfeito. Se não crer nele, sacrifício não resolve mais nada. Perdeu a salvação. Agora, Hebreus 6, verso 4 até o 6, lá também é muito confundido por muitos. Lá diz que é impossível os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a palavra de Deus e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Aqui fala da apostasia. Aqueles que aceitaram a Cristo foram iluminados pelo Espírito Santo, provaram o dom celestial e abandonarem o cristianismo e voltarem ao judaísmo, para eles não restaria mais nada, e eles de novo crucificariam o Filho de Deus e perderiam a salvação. Recair aqui é deixar o cristianismo. O escritor os advertiu que se deixassem o cristianismo, seria impossível ser renovados, porque sem Cristo não existe salvação. Cristo é o único meio de ir a Deus. Ele é o único que conduz a Deus. Jesus é o caminho. Ele é o único caminho. Ninguém vai a Deus senão por Ele. Muitas pessoas estavam abandonando Jesus. Então Cristo perguntou a seus discípulos se eles também o abandonariam. Veja o que Pedro disse, João 6, verso 66. Desde então muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12, quereis vós também retirar-vos? E respondeu Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Abandonar Cristo é abandonar a salvação. É abandonar o único que liga a pessoa a Deus. Jesus é a ponte que liga o homem a Deus, através do sangue derramado na cruz. Abandonar Cristo é abandonar seu sacrifício vicário e a perda da salvação imediata. É impossível ser salvo sem Cristo. O livro de Hebreus foi escrito para judeus que estavam sendo pressionados a voltar para o judaísmo, e o escritor de Hebreus, neste livro, tenta convencê-los a não voltarem atrás. É exatamente isso. Jesus nunca excluiu ninguém. A porta do perdão está sempre aberta. Claro que tem a consequência, lógico. Em Lucas 16, cita 3 parábolas que falam dos desviados, das dracmas perdidas, das 100 ovelhas e do filho pródigo. O pecado para a morte de João 5,16 também é mal compreendido por esta religião e por muitos também. Lá diz, se alguém vir seu irmão é porque é crente, cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que pecarem, que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e a esse digo que não ore. Pecado que não é para a morte, morte espiritual, é aquele que pecou por deslize, por fraqueza, e agora está fraco. Mas esse reconhece os seus pecados. Ele não nega Cristo. Ele não nega o Evangelho. Mas ele está fraco. E este pode orar na certeza que Deus trará ele de volta. Deus vai resgatá-lo. Deus vai renovar as suas forças e trazê-lo novamente. Pecado para a morte é o apóstata que abandonou a fé, não acredita mais em nada, e ele não ouve quando a pessoa o corrige, o exorta para voltá-lo, ele nem reconhece mais. E esse é um tipo de oração que não terá certeza que será respondido, porque Deus não traz ninguém pela gola. Se a pessoa negá-lo, o Espírito Santo se afastará da pessoa
dentro de um tempo determinado por Deus, e essa pessoa entrará no caminho sem volta e perderá a sua salvação, porque nega e rejeita se reconciliar. O escritor de Hebreus disse: se hoje ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, na tentação no deserto. Os israelitas negaram a voz do Espírito Santo, endureceram o coração e morreram prostrados no deserto. Hoje, quem se apostatar da fé vai morrer prostrados no deserto. Se recusar a voz do Espírito Santo quando chama para o arrependimento, num tempo determinado o Espírito Santo se afastará da pessoa. E essa pessoa ficará num caminho sem volta, porque é o Espírito Santo que convence do pecado. Se ele se afastar da pessoa, para essa pessoa não tem mais volta. Mas ninguém pode acusar ninguém de ter cometido esse pecado. Então, se você é dessa religião e te condenaram, fique sabendo que tem perdão sim. Pode voltar para Deus, que as portas estarão abertas. As portas do perdão estarão abertas para você. É isso aí. Dá um joinha se gostou. A intenção não foi ofender. Creio que não ofendi, porque eu falei de forma bem, tranquila aqui, sem ofensa. E se gostou, dá um joinha para ajudar na divulgação. Se não é inscrito, se inscreva. E até o próximo.